Fala galera, nós somos os compositores do samba do Indomáveis de 2026. Mais uma vez, escrevendo um pedacinho dessa história que é gigantesca, junto com meus amigos Luan Correia e Lauren Correia. A gente vai trocar uma ideia com vocês aqui, mais ou menos como que a gente criou essa obra. Assim, quando o Pupuca enviou o tema pra gente, ele enviou com muita antecedência, e aí a gente já começou a bater cabeça. Tu lembra, Luan? Eu lembro, a gente tava lá no... Meu nome do bar, Lorde? Pepeu. Lá no bar do Pepeu. E logo assim que o Indomáveis se consagrou campeão em 2025, a gente saiu para confraternizar entre a gente. Então o Pupuca informou pra gente qual seria o tema de 2026 e a gente já começou a criar algo lá mesmo. E a gente já enviou um pedaço do refrão. Sim. E eu me lembro que quando foi falado, a gente se olhou e a gente disse, realmente vai ser no ano que vem vai ser um desafio bem maior, porque falar de um tema desse, a gente sabe que envolve toda uma questão, toda uma complexidade, mas só que a gente tava naquele fogo, naquela história de ser campeão, a gente disse, bora! E assim, o bairro da Liberdade por si só, ele já carrega um fardo imenso, porque anos de trajetória, né, do Quilombo Liberdade, como o maior quilombo urbano das Américas. Então, falar também do Ilê, né, que é muito importante, uma vertente muito forte aqui no nosso bairro, torna esse tema mais necessário ainda, né, Luan? Isso, e justamente o que me levava a crer que seria também um desafio, por ser um tema afro-religioso, né? Então é algo que a gente não pode falhar, né? Porque sempre se tem estudiosos e críticos que dominam o assunto. E a gente ia falar sobre o axé de um dos maiores babalorixás daqui do nosso estado, que é Pai Wendel, né? Que é o babá do Ilê Axé Obaizô e toda a sua trinca sagrada que lá preservam e cuidam da espiritualidade de inúmeros filhos de santo. É isso. E a gente sabe que falar de um tema desse são coisas que são, como o Luan falou, são coisas que são minuciosas. Todos nós sabemos que por trás de cada frase, cada palavra, há um estudo, há uma religiosidade, há algo para respeitar, para ser estudado e respeitado. Além de tudo, falar de um tema desse é falar das raízes da liberdade, é falar das raízes dos povos que aqui no Quilombo se fazem presentes. E querendo ou não, tudo seria visto de uma forma, seria analisado. Então tinha que ter muito cuidado ao fazer um samba desse. Agora a gente vai explicar aqui a primeira parte do samba, no qual nos foi conduzido a fazer o início, né? Primeiro a gente foi instruído a saudar o Senhor da Rua. Ele vai assim: Ô Lebará, todo Ibarabô, por favor abre os caminhos, venho lhe pedir a dor. Nessa parte do samba, nós fomos instruídos a saudar. Por mais que na trinca sagrada nós falemos de Xangô, Oxumaré e Sobô, sempre quem vem primeiro é o Senhor dos Caminhos, aquele que abre e aquele que protege todos que vão entrar em uma batalha, no destino ou de qualquer forma ou manifestação de alegria e movimento. Meu terreiro sagrado conta histórias de fé, cercado de ritos, clamando a glória, voduns e axés, construindo caminhos pela tradição, na luz que incendeia a minha paixão, nasceu no Quilombo essa devoção. Nessa parte a gente fala do Obaizô, né? No Obaizô, aonde o Pai Wendel, junto com todos os seus filhos de santos, lá nos tempos passados, contam histórias e destrincham caminhos e abrem as portas
para o centro espiritual e de rejuvenescimento espiritual que se tem aqui na Liberdade, né? Logo depois a gente fala assim, ó: e no bailar dos ventos, trovões e chuva, alafiou, Orumilá, assim consagrou, Manioxé Sobô, clamei pela justiça e renovação, firmei os tambores da minha nação, pra mais uma vez libertar o leão. No bailar dos ventos, Sobô, uma vodunce é muito comparada a Iansã, né? E que tem os poderes de trovões e chuvas. Ela alafiou, deu o seu nome. E no bailar do ventos, trovões e chuvas, alafiou. Ela mostrou quem ela era, ela mostrou de onde vem a sua natureza. E Orumilá assim a consagrou, Mãe Noxê Sobô. E aí nós clamamos pela justiça de Xangô e pela renovação. Firmamos os tambores da nossa nação, Minagê Jinagô, para mais uma vez libertarmos o leão que existe entre nós, que é o leão indomável. E o que é muito interessante, para finalizar esse trecho que a gente colocou, que é para mais uma vez libertar o leão, porque o leão foi liberto ano passado. Na verdade, ano retrasado, né? Quando a gente soube que, quando a gente viu, presenciou o espetáculo que o Indomáveis deu na passarela, que infelizmente, de N fatores que não cabem a nós, o bloco não consagrou o campeão. Mas assim, toda a sociedade de bloco, a galera do carnaval, sabe da importância que é o bloco Indomáveis há muitos anos. E assim, quem é indomável de verdade, quem vivenciou isso nos tempos atrás, nos tempos passados, tava com aquele sentimento de que o leão estava ali parado, ferido, e foi liberto. E é essa explosão toda que foi esses últimos sambas aí, os últimos carnavais do Indomáveis, desde que voltou assim, iniciou sua trajetória Indomáveis Show. Aí depois nós chegamos com o segundo refrão de meio, cita assim: ô Colofé, ô Colofé, batuques ecoam no canto de amor e fé. Se tu me disser amém, no meu peito grita axé, Colofé, ô grande rei, ô grande chefe. Os batuques ecoam no canto de amor e fé. Os batuques da liberdade ecoam em São Luís do Maranhão e para todo mundo ouvir no canto de amor e fé. Quando tu me diz amém, meu peito vai gritar axé para ti. Eu não vou te retribuir com intolerância, eu vou te retribuir com a mesma energia de amor que tu tem dentro de ti. E esse combate à intolerância religiosa é algo que é uma bandeira que a gente tem levantado bastante. Até porque a gente sabe que no nosso estado, eu acho que até no país, a diversidade religiosa é enorme. Então, nada de intolerância religiosa, pessoal. Então é muito importante enfatizar nesse contexto, né? Nessa estrofe aqui, a gente já explica mais um pouco sobre origens e sobre o que é realmente o terreiro, mas sem perder a misticidade, que a gente cai assim, ó. E assim, grande indomável nessa passarela, de encantos místicos e fé singela, raízes criadas por meus ancestrais, não hei de esquecer jamais. Fez-se renovação no Daomé encantado, Oxumaré é paixão, Xangô dai minha força com seu machado em minha proteção. E assim um grande indomável nessa passarela de encantos místicos e fé singela. E assim o Indomáveis entra cantando todos os seus encantados e encantarias, entra cantando toda a sua religiosidade nesse ano de 2026, né? Raízes criadas por nossos ancestrais. A liberdade, ela é um quilombo feito de ancestrais, e os nossos podunces, orixás, caboclos são nossos ancestrais também, que eu não hei de esquecer jamais. A trinca sagrada, que é o tema Xangô, Oxumaré, Sobô. Fez-se renovação no Daomé encantado. Quando a gente fala fez-se renovação, pelo fato de Oxumaré ser a entidade da renovação, a entidade que tudo se renova, tudo se dá o início novamente, te dá uma nova oportunidade, é a entidade da riqueza, e ela tem uma das maiores raízes profundas e criadas no reino do Daomé, lá em África, né?
Xangô, dai-me a força com seu machado em sua proteção. Aqui a gente clama Xangô, o orixá da justiça, aquele que quebra pedra sobre pedra, o orixá do fogo, e ele vai proteger o Indomáveis com sua justiça sagrada na Passarela 2026. Cara, interessante desse samba também, porque a gente tinha finalizado ele, a gente mandou pra Pupuca, e Pupuca ligando direto, meu irmão, cadê meu samba? Aí a gente, mandou. E aí depois que de umas 3, 4 vezes a gente enviar o samba, o Luan manda mensagem, meu irmão, não, o samba é esse, Pupuca tá falando que tá faltando alguma coisa, A gente tinha aquela sensação de que tava faltando alguma coisa, mas não sabia o que era. Porque assim, a composição, ela é inexplicável. Se a gente for falar de composição aqui, meu amigo, às vezes tu tá no banheiro, tu tá dirigindo, vem, se tu não pegar o celular aqui, meu preto, e gravar um áudio, já era. Já, não volta não. Tem que aproveitar o momento. E aí, Luan, depois de um ensaio, já era tarde, ele foi lá em casa, aí ele... Meu irmão, bora sentar aqui, bora destrinchar esse samba aqui, tem que sair. E tava faltando um refrão, mais um refrão ali no meio, pra que desse aquela característica de Indomáveis, aquela explosão, né? E algo que fosse fácil também de se cantar e que fosse também falando de algo bem importante do tema. E aí, assim, lá na Fé em Deus a gente sabe que tem o terreiro de Jorge Babalaô e desde de gurizinho eu sempre passava por lá, via toda aquela manifestação. E veio na minha mente a melodia dessa forma e exatamente desse jeitinho que tá escrito aqui, Luan complementou. E a gente mandou pra Lore, né? Aí, Lore, meu amigo, essa bem aqui que tava faltando. E ela foi e colocou, finalizou tudo aqui e encaixou perfeitamente. Só presta atenção. Babalaô, salve Jorge Pai Euclides, meu quilombo alumiou. Babalaô, salve a trinca sagrada, Xangô, Xumaré e Sobô. Quando a gente fala do Babalaô, a gente saúda seu Jorge e Pai Euclides, que foram os babás de Pai Wendel, né? Só que o que aconteceu é que no meio da feitura do Pai Wendel ocorreu que Dom Jorge veio a falecer e Pai Euclides finalizou a feitura do mesmo, né? E a gente fala, meu quilombo alumiou, clareou toda a liberdade com a chegada dele, porque todo mundo sabe que o terreiro, querendo ou não, ele é espiritual, né? E logo após isso, a gente fala do que originou essa feitura, do mesmo, que foi a trinca sagrada, Xangô, Oxumaré, Sobô. E logo assim, no próximo refrão, nós também fazemos citações sobre o mesmo. Sim. A gente pode puxar já também. Que, inclusive, com uma ideia conjunta com o Pupuca. Que esse aqui que é o refrão principal. Aí fica. Na 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 na, odoiaô na 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 na, odoiaô na 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 na. Indomável chegou, trinca sagrada do Obaizu. Na 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 na, odoiaô na 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 na, odoiaô na 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 na. Puxa forte o tambor, Indomável chegou. Quando a gente fala na 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 na, odoiá, nós saudamos diretamente o terreiro de Iemanjá, a casa de Dom Jorge Babalaô, aqui no bairro da Fé em Deus, que é bem do ladinho da Liberdade. E a gente saúda essa casa e logo depois pedimos para que se rufem forte os tambores, que os Indomáveis chegou com a trinca sagrada do Obaizu. E é tudo no mesmo contexto de quilombo, urbano, liberdade, né? Que é o Fé em Deus, Camboa, liberdade, tá tudo dentro, junto e misturado. E esse samba, todos os sambas do Indomáveis Show, eles foram especiais pra gente, todos. Esse é o nosso terceiro ano como compositor do Indomáveis Show. Mas esse samba, ele tem um quê de especial porque ele é um samba que nos remeteu a muito trabalho, né? A gente não fez esse samba em um mês, a gente fez samba em bastante tempo. Quando a gente pensava nesse samba, ainda era o mês de março, tinha acabado de terminar o Carnaval de 2025. Então foi um samba muito exigente, chegou a estressar, mas é um samba com carinho. É mais um filho que a gente tem. É um samba tão especial que Lore não presenciou esse dia. Mas eu, quando fui fazer um acerto com o Gabriel,
que tinha a questão do embarabô, que o Pupuca queria que a gente fizesse esse balabô pra leba, o que acontece? Eu sou do santo também, e eu toco. Fazia muito tempo que eu não sentia pico de mediunidade. Nesse dia eu senti esse pico de mediunidade, né? Então, foi um samba que a todo momento nós fomos cobrados para que esse samba fosse feito com seriedade e carinho. E, acima de tudo, o respeito. E é isso. Queria agora que meus amigos falassem um pouco do que eles viveram nas participações deles nesse samba. Já foi falado, Tá falando um pouco. foi falado tudo. Essa questão de energia, fazer um samba como esse, eu volto a falar, tem sempre uma complexidade por trás, tem uma questão de energia, tem aquilo do sentir, que vai sentir se tá bom, sentir se encaixa ou não, é tudo o que vem. Acaba que são forças que a gente não vê, mas a gente sente. Então, querendo ou não, a gente leva isso pro samba. E assim, volto a dizer, é mais um tema, mais um samba, um tema, né, necessário que o Indomáveis vem trazendo. É um dos blocos que faz do tema algo de fato importante, porque para mim eu acho que o que dá o norte ali de um bloco ser campeão, de um bloco ter um sucesso ali, tanto na passarela quanto no carnaval, é o tema. É algo que vai nortear toda a trajetória do bloco naquele ano. E o Indomáveis tem acertado, se você ver, de 2019 para cá, 2018 para cá, são todos os temas de fato muito importantes, né? E a gente teve a honra, o prazer imenso, né, de poder fazer parte dessa história, de escrever de fato, porque querendo ou não a gente está escrevendo junto com o pessoal do bloco ali a história do Indomáveis e também, de certa forma, um pouquinho do carnaval maranhense, da cultura maranhense, né? Então, mais um tema muito importante aí para o nosso carnaval, e isso só engrandece, não engrandece, gente, não é só o Indomáveis não, engrandece todo o contexto de bloco tradicional, que a gente sabe que tá, se a gente for ver para a realidade atual e a realidade de antigamente, a realidade dos blocos tradicionais é que a nossa rapaziada tá meio deixando, né, essa cultura adormecer. Então, quando a gente vê as crianças cantando o nosso samba, pra mim, por exemplo, do Din Din Din, a primeira vez que eu vi o bloco tocando aqui na Liberdade, eu mandei um áudio pra Luan chorando, meu irmão, a rapaziada tá cantando nosso samba, meu pai. Tirando a camisa. Chora, tirando a pepa. Quando eu vi nego rasgando a camisa, meu irmão, eu não acreditei, rapaz. Que loucura, rapaz. Eu nunca vi pessoal de bloco rasgando a camisa de emoção. O caboclo foi sem camisa lá e nego por cima de outro, meu irmão, e tal. E din-din-din pra lá, e din-din-din pra cá. Não tem o que se fazer. Quando a música vem que bate, meu amigo, esquece. Então, rapaziada, é isso. Mais ou menos o que a gente queria falar, para que vocês compreendam um pouco dessa obra que a gente teve o prazer de escrever e que fique mais contextualizado para todo mundo entender. Então, muito obrigado. É isso. Valeu!